A paz do Senhor a todos os servos de Deus que me ouvem agora. Irmãos, eu quero ler a palavra do Senhor com vocês na carta aos Hebreus, no capítulo número 4 e o versículo número 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Glória a Deus. Irmãos, a primeira coisa que eu quero que a gente medite é no grande valor que tem a Bíblia para nós. Eu creio que poucas pessoas, ao pegar uma Bíblia, ele se dá conta do tesouro literário que ele tem nas mãos. Porque a Bíblia é um livro que gastou aproximadamente 1.600 anos para ser escrita do Gênesis ao Apocalipse. Portanto, é um livro, digamos assim, antigo e que, para ser totalmente escrito, foram muitos séculos. Quando nós lemos também, outra curiosidade a respeito da Bíblia, é que ela tem aproximadamente 40 escritores. Por que aproximadamente? Porque há livros na Bíblia, como exemplo, a carta que acabamos de ler, que nós não sabemos ao certo quem é o escritor. Alguns creem que foi o apóstolo Paulo, outros creem que foi Lucas e outros creem que foi Barnabé. Mas a realidade é que nós não temos o conhecimento exato de quem é o escritor. Por isso, entendemos que seja aproximadamente 40 escritores, porém, entendemos que a Bíblia ela tem um autor, e esse autor é Deus. O Espírito Santo de Deus, ele inspirou os escritores. E é claro que nada na Bíblia está aqui por acaso. Não existe nenhum versículo que não tenha uma razão de ser, que não seja uma revelação de Deus a nós. Tudo na Bíblia tem sua importância, a título de conhecimento, de profecias, tudo é importante para nós. Portanto, entendemos que a Bíblia é um livro único. E outra coisa que eu posso dizer, que existem informações históricas que, se não fosse a Bíblia, jamais chegaríamos a ter conhecimento delas. Muitas cidades do passado e até mesmo nações, se não fosse a Bíblia, não teríamos o conhecimento. E pensa, a Bíblia é para nós, eu posso dizer assim, que ela é como o manual do fabricante. Porque aquele que nos criou, ele deixou para nós esse manual. E através da Bíblia, nós sabemos de onde nós viemos, por que é que nós estamos aqui e para onde nós iremos, para onde podemos ir. Portanto, são informações que só na palavra de Deus, nós temos, só na Bíblia Sagrada. E ainda eu posso dizer que ela é uma carta de um pai amoroso aos seus filhos queridos. Porque se você observar a Bíblia, ela vai te dar diretrizes para uma vida feliz, realizada e para que você tenha a vida eterna com Deus. Portanto, são informações que temos na Bíblia Sagrada. Quando eu a comparei a um manual do fabricante, vamos parar para pensar o seguinte: às vezes você compra um produto, um celular novo, uma televisão nova e acompanha o produto, o manual do fabricante. Muitas pessoas não leem o manual e até mesmo um veículo novo. Depois não sabe muito bem tudo que aquele produto pode te fornecer. E às vezes você deixa de usufruir do melhor daquele produto. E eu entendo que a nossa vida é assim. Muitas pessoas, por não saber viver e não saber agir de forma correta, ele perde muita coisa boa na vida. Ele estraga muitas vezes sua vida conjugal, sua vida familiar, deixa de ter sucesso na sua vida material, financeira. Portanto, a Bíblia, ela dá diretrizes para uma vida realizada e feliz e, como eu disse, por fim, a vida eterna com Deus. Mas vamos aqui ao versículo que nós lemos. Porque diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. No livro de Isaías, no capítulo 55,
E o versículo número 11 está escrito assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Portanto, o próprio Deus diz que a sua palavra não voltará para ele vazia. Entendamos uma coisa: tudo que a Bíblia diz em sentido de profecias, ou aconteceram do jeito que estava profetizado, como, por exemplo, a vinda de Cristo ao mundo, seu nascimento, sua morte, tudo estava profetizado. Muitas coisas já aconteceram, algumas estão acontecendo agora, porque a Bíblia fala que na aproximação da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, haveria guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Então você vai observando que século após século, guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, século após século, isso tem aumentado. E a Bíblia chama isso de princípio de dores ou das dores de parto. Uma mulher, quando sente dores de parto, que as contrações vão diminuindo o espaço e aumentando a intensidade, isso quer dizer que o filho está para nascer, o filho está para chegar. Então, as dores que a terra está passando, que o mundo está passando por elas, são sinais da vinda de Cristo. Então, são profecias que estão se cumprindo. Mas quando você olha para o Apocalipse, ainda há muitas coisas para se cumprir. Mas a Bíblia, ela é um livro que não é humano, não é comum, é a palavra de Deus, portanto, tudo que nela se contém, se cumprirá. Então entendamos que a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela tem um objetivo e para aquilo que ela foi enviada, com certeza, ela será útil, ela fará a sua obra. Portanto, ela é viva e eficaz, como diz aqui. Glória a Deus. Portanto, entenda, Deus nunca brinca com o que Ele fala. E Deus nunca usa meio termo. O próprio Jesus disse: seja o vosso dizer sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Portanto, Deus nunca diz pode ser, talvez. A palavra de Deus é sempre correta, ou sim ou não. Portanto, entendamos que realmente Deus não brinca com o que Ele fala. E a Bíblia, ela é a palavra do Senhor. E nos faz lembrar o que Jesus falou também. Ele disse o seguinte: eu não vim para julgar o mundo. Ele disse: eu vim para salvar. Mas a palavra que eu tenho falado, essa há de julgar o mundo. Portanto, todos nós passaremos pelo crivo da palavra de Deus para termos a vida eterna. Outra coisa, na continuação do versículo diz assim: e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. A espada de 2 gumes, para que possamos entender, existiam espadas de modelos diferentes. Quando você vê, às vezes, um filme, tem uma espada katana japonesa amolada só de um lado, uma sarracena amolada só de um lado, mas havia aquelas espadas antigas ou medievais que ela era amolada dos 2 lados, era afiada dos 2 lados. Então, quando fala de espada de 2 gumes, está falando de uma espada muito cortante. A Bíblia é como está escrito, em comparação à espada. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela penetra assim no coração da gente. Quando a Bíblia é lida, quando alguém pega a Bíblia com sinceridade, com desejo de ouvir a palavra de Deus, de se inteirar da palavra de Deus, de entendê-la, essa palavra, ela penetra no coração da gente. E ela tem o poder de nos transformar. Por isso escreveu Tiago no capítulo 1 e o versículo 18, que diz assim: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. A verdade, irmãos, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas já foram transformadas? Os mais vis pecadores, tocados e transformados ao ouvirem e entenderem a palavra de Deus. E ao receberem esta palavra, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus,
foram tocados e transformados. Eu creio que vocês já têm algum exemplo de vidas que eram totalmente perdidas, totalmente embrenhadas no erro, no pecado, e que foram transformados pelo poder da palavra de Deus. Ainda quero ler com vocês na carta aos Efésios, no capítulo 5, o versículo 25 na sua parte B e o versículo 26 diz assim: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então nós entendemos que esta palavra, ela vai entrando dentro do coração da gente e ela vai nos fazendo ver a vida de uma maneira diferente. Ela vai nos transformando de dentro para fora. Aí começa a mudar o comportamento, aí começa a mudar todas as atitudes, a gente passa a ver as coisas por um novo ângulo. E ela realmente tem o poder de ir nos lavando, tirando de nós o mal, muitas vezes aqueles defeitos de caráter. A gente vai percebendo, ao ler a palavra, que a gente precisa mudar. E isso vai transformando o coração da gente. Olha, outro versículo da Bíblia que também nos leva nessa direção do poder da palavra em transformar a nossa vida, que está no Salmo 107 e o versículo número 20, que diz assim: enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Irmãos, entenda que esta palavra, ela realmente tem o poder de curar. Eu me lembro quando eu me converti, eu tinha 19 anos de idade na época, Deus colocou no meu coração um desejo profundo de ler a palavra de Deus. Eu pensei o seguinte: eu já ouvi muitas pessoas falarem a respeito da Bíblia, mas eu quero ler e eu quero que Deus fale comigo. Eu quero ver realmente o que diz a palavra de Deus. E a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia, eu posso dizer para vocês que a minha maneira de ver as pessoas, de ver o mundo, foi sendo mudada. Deus foi fazendo de mim uma pessoa diferente. E desde então eu não deixei de ler a palavra de Deus. E confesso que esse processo ele continua. Deus ele vai trabalhando na vida da gente. Todo dia que lemos a Bíblia é um livro que você não esgota o recurso dele. Não é como um livro secular, um romance qualquer que você lê uma vez, já sabe a história e não tem motivo para ler de novo. A Bíblia você pode ler e pode ler e pode ler, que você vai estar sempre recebendo algo novo de Deus, vai estar interpretando algo de maneira diferente, algo vai estar acontecendo no seu coração, porque como nós lemos no início, é uma palavra viva e eficaz. Então ela é viva e é penetrante. Portanto, é um livro totalmente diferente dos outros. Como diz aqui, esta palavra ela tem o poder de nos curar. Nós lemos: enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Portanto, quando nós começamos a ler a Bíblia, essa palavra ela vai entrando no coração da gente e vai nos curando das nossas mágoas, dos nossos traumas. Ela vai mudando a nossa maneira de pensar. A Bíblia ela vai nos ensinando o valor do perdão. Quantas vezes eu tenho que perdoar alguém por aquilo que me ofendeu? Mas quantas vezes eu preciso perdoar a mim mesmo? Porque a gente tem o costume de se cobrar muito. Deus nos perdoou, mas nós muitas vezes não nos perdoamos. Mas a palavra de Deus ela vai nos direcionando para aceitar o perdão de Deus. Como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, no capítulo número 8 e o versículo número 1, que diz: agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque ele ainda continua dizendo: porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. A Bíblia tem esse poder de nos fazer ver as coisas, ver a vida na perspectiva de Deus. Eu gosto de dizer que a gente passa a ver a vida com os olhos de Deus. Isso vai dando graça para você olhar as pessoas
do ponto de vista divino, de ter mais facilidade de liberar perdão, de encontrar paz para o seu coração. Isso nós temos na palavra do nosso Deus. E ainda no mesmo versículo de Hebreus diz assim: e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A Bíblia é um livro que geralmente não tem coluna do meio. A gente observa que as pessoas amam ou odeiam, porque diz que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47, Jesus ele falou algo pesado para um grupo de adversários que andavam perseguindo ele. Dentre eles tinha fariseus, saduceus e outros tipos de pessoas, inclusive uma seita chamada os herodianos, né? Havia outras pessoas que ficavam ali na cola de Jesus perseguindo e recusavam os seus ensinamentos. E ele diz assim no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 47: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Pensa, palavra dura, mas que o próprio Cristo falou. Ele diz que quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Mas a Bíblia é muito clara, tem pessoa que tem comichão no ouvido quando se fala da palavra de Deus. Ele não suporta, não quer, não gosta. Mas se você, meu irmão, é de Deus, você ouve a palavra de Deus, você tem prazer na palavra de Deus, e você quer aprender a palavra de Deus, porque você sabe que essa palavra vai te abençoar, vai te edificar e vai te apontar o caminho da vida eterna, que é através do nosso Senhor Jesus. Mas ela te mostra também o caminho da santificação. Ela te mostra o caminho perfeito com Deus, te dá diretrizes para todas as áreas da sua vida. E tem muita gente que gosta de dizer: a Bíblia é um livro antigo, ultrapassado, tem coisa mais moderna. Irmãos, nesse sentido eu quero ler para você Isaías 40, versículo 8, que diz assim: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus subsiste eternamente. Eu já ouvi pessoas dizerem: mas foi escrita há tanto tempo, se gastou mais ou menos 1.600 anos para ser escrita, já tem quase 2000 então que João escreveu o Apocalipse. É um livro antigo. Irmãos, se fosse um livro puramente humano, eu concordo que seria um livro antigo. Mas como eu disse, a mente por trás de tudo aqui é de Deus. É um livro direcionado pelo Espírito Santo de Deus. A mente de Deus está milhares e milhares e milhares de anos-luz à nossa frente, porque o Deus que nos deu essa palavra foi aquele que nos criou. E será que a ciência humana pode se aproximar dele? Será que o conhecimento humano pode se aproximar de Deus? Será que nós entendemos o que é certo e o que é errado melhor que Deus? Porque a Bíblia diz que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Deus pode ver lá na frente quem seremos e o que faremos. Portanto, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é conhecedor de todas as coisas. Quem somos nós para questionar Deus? Quem somos nós para discordar de Deus? Suas razões são fortes. A Bíblia diz que como os céus são mais altos que a terra, assim os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Portanto, irmão, se você é de Deus, você ouve a palavra de Deus. Você guarda essa palavra como está escrito no Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então que você coloque esta palavra dentro do seu coração. Essa palavra que, como lemos, eu vou repetir o versículo de Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Portanto, que Deus abençoe você,
que esta palavra do Senhor ela esteja guardada, gravada no seu coração, e que você seja uma pessoa abençoada, uma pessoa próspera em sua vida espiritual, em todas as áreas de sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus traga crescimento, no nome de Jesus. Valorize essa palavra, esse tesouro que você tem nas mãos. A carta do nosso Pai, um Pai que nos tem como filhos queridos, um Pai que ama com um amor incomparável. Eu convido você a orarmos juntos agora, para que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Querido Deus, eu quero te louvar por esta palavra maravilhosa, porque sabemos, Pai, que tudo que nós realmente precisamos saber para ter uma vida próspera, abençoada e a vida eterna contigo, Senhor, que é o principal, tudo que nós precisamos saber está na Tua Palavra, na Bíblia Sagrada. Ó Deus, ensina-nos a amar e a valorizar. Senhor, nos revele a Tua vontade, o tesouro que está aqui dentro quando nós lemos esta palavra, que Teu Espírito esteja falando de uma maneira profunda e nos fazendo compreendê-la. Revista-nos com a Tua graça maravilhosa, Jesus, para que sejamos praticantes, não ouvintes apenas. No nome de Jesus, Senhor, abençoa e guarda a todos os amados do Senhor, onde quer que estejam me ouvindo agora, que esteja, Deus, a Tua mão estendida para abençoar, para guardar e conduzir, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus.